Região anterolateral da coxa. A administração de medicamentos por essa via consiste na utilização do músculo vasto lateral. O primeiro passo para a realização desta técnica, após o preparo dos materiais, consiste em delimitar a região. Com o chumaço de algodão embebido em álcool a 70%, traçar uma linha média imaginária anterior na coxa. Traçar outra linha média imaginária agora na lateral externa da coxa. Após, dividir a coxa em 3 partes mais ou menos iguais. O medicamento será administrado no centro do terço médio deste retângulo. Calçar as luvas. No local delimitado, realizar a antisepsia da pele com algodão embebido em álcool a 70%. Colocar um chumaço de algodão entre os dedos mínimo e anelar da mão não dominante. Retirar a seringa da embalagem e desencapar a agulha. Posicionar a seringa na mão dominante de modo que o bisel da agulha fique lateralizado. Com a mão não dominante, fazer a prega na pele na região em que foi feita a antisepsia. Segurando a seringa como um lápis, introduzir a agulha na pele em um ângulo que pode variar de 45 a 90 graus, conforme o comprimento da agulha e massa muscular. Lembrando que, se houver necessidade de inclinar a agulha, a mesma deve ser introduzida no sentido dos pés. Soltar a prega e, com a mão não dominante, aspirar, para se certificar que nenhum vaso tenha sido puncionado. Em caso negativo, injetar o medicamento prescrito. Colocar o chumaço de algodão seco no local e retirar a agulha no mesmo ângulo pelo qual foi introduzida. Realizar ligeira pressão no local, descartar os materiais utilizados nos locais corretos. Região deltoidiana. A administração de medicamentos por essa via consiste na utilização do músculo deltoide. O primeiro passo para a realização desta técnica, após o preparo dos materiais, consiste em delimitar a região. Primeiramente, localizar a face externa do braço. Palpar o processo acromial. Com um chumaço de algodão embebido em álcool a 70%, traçar uma linha imaginária 2 a 3 dedos do acrômio. Traçar outra linha imaginária no nível da axila, onde se encontra anatomicamente a inserção inferior do músculo deltoide. Imaginar um triângulo de base invertida. O local de punção será no centro deste triângulo. Calçar as luvas. Colocar um chumaço de algodão entre os dedos mínimo e anelar da mão não dominante. Retirar a seringa da embalagem e desencapar a agulha. No local delimitado, realizar a antisepsia da pele com algodão embebido em álcool a 70%, em movimento circular ou no sentido distal para proximal. Com a mão não dominante, fazer a prega na pele. Com a mão dominante, segurar a seringa como um lápis, bisel lateralizado, introduzir a agulha em um ângulo de 90 graus. Soltar a prega. E, com a mão não dominante, aspirar para se certificar que nenhum vaso tenha sido puncionado. Em caso negativo, injetar o medicamento prescrito. Colocar o chumaço de algodão seco no local e retirar a agulha no mesmo ângulo pelo qual foi introduzida. Realizar ligeira pressão no local, descartar os materiais utilizados nos locais corretos. Região ventroglútea. A administração de medicamentos por essa via consiste na utilização dos músculos glúteo médio e mínimo. O primeiro passo, calçar as luvas. Deixar a seringa preparada para facilitar o manuseio. Colocar um chumaço de algodão seco entre os dedos mínimo e anelar da mão não dominante. Pegar outro chumaço de algodão embebido em álcool a 70% e delimitar a região. Com a mão contrária ao local de punção, ou seja, aqui no caso com a mão esquerda para delimitar a área à direita, palpar a crista ilíaca a fim de localizar a espinha ilíaca antero-superior. Mantendo a falange distal do dedo indicador sobre a espinha ilíaca antero-superior,
Posicionar a região hipoternar da mão sob o trocânter do fêmur. Deslizar o dedo médio ao longo da crista ilíaca, formando, assim, um triângulo invertido. O local de punção será no centro deste triângulo. Realizar a antisepsia do local com algodão embebido em álcool 70%. Pegar a seringa já desencapada, com o bisel lateralizado e segurando a seringa como um lápis, introduzir a agulha na pele em um ângulo de 60 a 90 graus, conforme o comprimento da agulha e massa muscular. Lembrando que, se houver necessidade de inclinar a agulha, a mesma deve ser introduzida no sentido da crista ilíaca. Com a mão não dominante, aspirar para se certificar que nenhum vaso tenha sido puncionado. Em caso negativo, injetar o medicamento prescrito. Colocar o chumaço de algodão seco no local e retirar a agulha no mesmo ângulo pelo qual foi introduzida. Realizar ligeira pressão no local, descartar os materiais utilizados nos locais corretos. Região dorsoglútea. A administração de medicamentos por essa via consiste na utilização do músculo glúteo máximo. O primeiro passo, calçar as luvas. Com um chumaço de algodão embebido em álcool a 70%, traçar uma linha imaginária da espinha ilíaca póstero-superior ao trocânter do fêmur. Localizar o ponto médio da linha imediatamente superior a esse ponto e lateral à linha imaginária. Abaixo do rebordo da crista ilíaca será o local de punção. Colocar um chumaço de algodão seco entre os dedos mínimo e anelar da mão não dominante. Pegar a seringa e outro algodão embebido em álcool a 70%. Realizar a antisepsia do local. Com a mão não dominante, fazer a prega. Com a mão dominante, segurar a seringa como um lápis, bisel lateralizado, introduzir a agulha na pele em um ângulo de 90 graus. Soltar a prega e, com a mão não dominante, aspirar para se certificar que nenhum vaso tenha sido puncionado. Em caso negativo, injetar o medicamento prescrito. Colocar o chumaço de algodão seco no local e retirar a agulha no mesmo ângulo pelo qual foi introduzida. Realizar ligeira pressão no local, descartar os materiais utilizados nos locais corretos.